Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, então, vamos continuar aí nossos conteúdos e vamos estudar. Na semana passada a gente trabalhou um pouco com o conceito de molécula, né? E essa semana a gente trabalha um pouco a ideia da hipótese de Avogadro, tá? Esse conteúdo aí está no capítulo 8 da frente B. E vamos lá entender o que é essa hipótese, né? Então, só relembrando aqui, né, esse primeiro trecho, Gay-Lussac, que ele criou as leis volumétricas, né? E o que ele dizia, né? Que um volume, por exemplo, aqui no caso da síntese da amônia, qual era a teoria dele, né? Que foi comprovado experimentalmente. Que um volume de nitrogênio iria reagir com 3 volumes de hidrogênio para formar 2 volumes de amônia. E aí os coeficientes da reação, que são aqueles números grandes que ficam na frente, seriam equivalentes a essa ideia do volume, tá? Então essa é a proporção. E que todas as reações que envolvem gases, eles aconteceriam numa proporção desses volumes, numa proporção definida desses volumes. Bom, aí o Avogadro, ele considerou que o volume das moléculas em cada volume era o mesmo, né? Em cada unidade de volume seria o mesmo. Então, qual é a ideia? Se o nitrogênio, eu tenho um volume de nitrogênio, eu tenho X moléculas de nitrogênio. A gente vai considerar genericamente essa quantidade como sendo X por enquanto. Então, nesse um volume de nitrogênio, eu tenho X moléculas de nitrogênio. Nesses 3 volumes de hidrogênio, eu tenho X moléculas de hidrogênio. E nesses 2 volumes de amônia, eu tenho X moléculas de amônia, certo? E aí, se eu dividir todos esses valores por X, né? Eu vou manter a proporção se eu dividir todos os valores por um mesmo valor, que nesse caso vai ser o X. Eu vou ter que eu tenho uma molécula de nitrogênio em um volume de nitrogênio, 3 moléculas de hidrogênio em 3 volumes de hidrogênio e 2 moléculas de amônia em 2 volumes de amônia, certo? Para a gente entender melhor, vamos observar aqui os desenhos, né? Então, ó, cada círculo azul representa um átomo de nitrogênio. Quando eu tenho esses 2 átomos ligados através de uma ligação covalente, eu tenho a formação de uma molécula. Uma molécula, um volume, certo? Hidrogênio são representados por essas bolinhas prateadas, acinzentadas aqui. Bom, cada átomo está ligado a outro átomo, então eu tenho uma molécula a cada 2 átomos, né? Então, um átomo é a bolinha cinza, uma molécula é o conjunto desses 2 átomos ligados através de uma ligação covalente. Então, aqui eu tenho 3 moléculas de hidrogênio, ou 3 volumes. E lá nos produtos, a amônia vai ser formada por um átomo de nitrogênio, que é o azul, a bola azul maior, e 3 átomos de hidrogênio, que são essas bolinhas cinzas, certo? Essas bolinhas prateadas cinzas. Então, aqui, a cada conjunto de um átomo de nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio, eu tenho uma molécula de amônia, né? Então, aqui eu tenho 2 volumes de amônia, portanto, 2 moléculas de amônia. Vamos observar esse esquema aqui, olha, que dá para entender melhor ainda. Então, vamos supor aqui, eu tenho um volume de nitrogênio para reagir aqui, a garrafa representaria, né, o recipiente está representando o volume, tá? Óbvio, né, que isso é ilustrativo, tá bom, gente? Que as moléculas a gente sabe, tá cansado de saber que não são desse tamanho, e também os volumes não são exatamente recipientes, né, mas são proporções em que esses gases estão reagindo.
Mas para a gente entender melhor, vamos recorrer a esses desenhos, né? Então, aqui, ó, eu tenho um volume, tá sendo representado por um recipiente de nitrogênio. 3 volumes de hidrogênio, então, vão reagir com esse um volume de nitrogênio. E vão me gerar, né? A gente vai ter como produto dessa reação 2 volumes de amônia. E aqui, ó, totalizando então, eu tenho 4 volumes. E aqui ele contou, né, ó. Aqui ele conta, ele faz uma conta com os números de moléculas, né, que eu teria em cada recipiente. A gente sabe que as moléculas são os conjuntos de átomos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 48 átomos, porque essas moléculas, né? Cada molécula é formada por 2 átomos nessa situação, tá? Então, o que é essa hipótese de Avogadro? Avogadro, ele cria uma relação entre o volume, né, essa quantidade de volume e a quantidade de moléculas, certo? Então, é isso, gente, é bem simples esse conteúdo, acredito que vocês já vão tirar ele de letra. E aí, semana que vem, a gente dá continuidade aos nossos estudos. E na aula ao vivo, a gente faz alguns exercícios juntos para fixar esse conteúdo, tá bom? Tenha um bom dia aí, beijos!